Então, a aula de hoje vai ser a parte de acionamento de motores elétricos ainda, né? Que eu chamo de parte 3, porque é uma etapa mais profissional, mais técnica, digamos, né? Até então, nós desenvolvemos a parte de acionamento de motores elétricos por comandos elétricos, que também é utilizado até hoje, tá? Só que utilizar soft start, utilizar inversor de frequência é mais caro, mas é mais simples e tem uma série de recursos que você pode estar usufruindo, né, desses equipamentos. Bom, então nós vamos abordar o funcionamento das chaves eletrônicas, que são os soft starts, né, e os inversores, além dos principais parâmetros de drive utilizados. Ou seja, para trabalhar com um dispositivo como esse, você precisa de um drive. O próprio equipamento ele já tem o seu drive, que é onde você vai fazer programação, por aí vai. Você não precisa ter o equipamento mais um outro equipamento de drive, tá? Na nossa atividade prática, nós vamos pegar o equipamento, vamos pegar o drive, que é a parte de parametrização. Tá? Mas, na verdade, isso tudo é acoplado no mesmo encapsulamento. Veremos a aplicação desses dispositivos, né, em circuitos elétricos, suas características, vantagens e desvantagens, comparando-os com as ligações básicas de motores elétricos. Vamos saber identificar as características desses dispositivos e quando são empregados, bem como suas vantagens e desvantagens comparados a outras ligações, aos quais os parâmetros são utilizados na configuração dos drives, comparando, né, com o comando elétrico clássico. Para você ter uma ideia, né, utilizar um inversor de frequência, você não precisa mais utilizar contatores. Você vai ligar o motor elétrico direto nele e nem relé térmico. Você liga direto nesse dispositivo. Bom, soft start, né? Então, o avanço da eletrônica permitiu a criação, né, da chave de partida de estado sólido, ao qual consiste de um conjunto de pares de tristores, né? Então, aqui é o ponto da eletrônica de potência, tá? Então, você tem a eletrônica básica, a eletrônica linear, que é a eletrônica analógica, você tem a eletrônica digital, você tem a eletrônica de potência, ok? Então, aqui está na parte de eletrônica de potência, tá? Depois de transistores, isso aqui. Então, ou combinações de diodos com tiristores, ok? Tiristores, né, são dispositivos de potência, são uma espécie de semicondutores de potência, tá? Então, um em cada borne, cada conector de potência do motor. O ângulo de disparo de cada par de giristores é controlado eletronicamente para aplicar uma tensão variável aos terminais do motor durante a aceleração e a desaceleração. Então, no final do período de partida de um motor trifásico ou de parada do mesmo, você pode ajustar o tempo de rampa de aceleração ou rampa de desaceleração, tá? Aí esses valores aqui de 2 a 30 segundos, na verdade, vai variar de modelo a modelo, de fabricante a fabricante. Mas é só para você ter uma ideia que você consegue ajustar esse valor, né? Então, o seu motor não tem mais aquele pico, na partir daquele pico de corrente de pico, né? Ele vai partir lentamente durante um determinado tempo pré-setado, né, parametrizado. Ele vai acelerando até chegar na sua rotação máxima, que também pode ser ajustado, qual é a frequência máxima, qual é a frequência mínima. Vamos fazer isso. A tensão vai atingir o seu valor pleno após a aceleração e desaceleração, ou uma rampa ascendente ou descendente, em vez de submetida a incrementos ou saltos repentinos, o que nos proporciona a corrente de pico. Com isso, conseguimos manter a corrente de partida na linha próxima da corrente nominal, né, e com suave variação. Inclusive, pessoal, os ar-condicionados, né, tecnicamente, os condicionadores de ar inverter, eles possuem exatamente essa tecnologia industrial de inversor de frequência. Então, ao invés do seu ar-condicionado ficar
Chegou na temperatura, né, no modo automático, chegou na temperatura ideal do ambiente, ele vai, desarma o compressor. Aí a temperatura subiu. Aí ele arma o compressor e dá pico de corrente. E com isso, o aumento né, que você paga, o aumento do custo ali do aparelho funcionando está exatamente nesses picos, né, de corrente, de partida. Aí toda hora fica liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga o compressor. Um ar-condicionado inverter, não. Ele baixa a rotação dele, fica na rotação mínima. Aí tem que armar de novo, ele está armado. Só que na verdade ele vai aumentando a rotação dele, né? E isso tira aquela corrente de pico, né? Isso é bom até porque o disjuntor dele, o fator de serviço pode ser menor, né? Porque ele não vai ter grandes picos de partida, então o fator de serviço pode ser menor. Além da vantagem do controle da tensão, né, e da corrente durante a partida do motor, a chave eletrônica, né, que é o nosso soft start, apresenta também a vantagem de não possuir partes móveis que vão gerar arco voltaico. Né? Lembra do contator? Nós vimos uma vista explodida dele. Né? Então vimos os componentes separados. Ele é uma chave eletromagnética. Então, no acionamento ou desacionamento, pode produzir arco voltaico internamente. No disjuntor também. Né? O soft start não. Ele é eletrônico, então não vai gerar arco voltaico nele. Esse é um dos pontos fortes dos soft start, pois sua vida útil se torna mais longa. E de acordo com o funcionamento de um tiristor, para que haja aceleração, ocorre um crescimento da tensão alternada, até o valor da tensão de pico. Já na desaceleração, ocorre a diminuição da tensão de pico, da tensão alternada, até chegar ao valor de zero, né? A rampa de aceleração e desaceleração. Então a figura a seguir vai apresentar os gráficos de variação da tensão em cada fase, controlando as fases de um motor trifásico. Né? Então aqui ó, você tem a entrada fase RST, ou L1, L2, L3, tá? Passando por esses piros todos. Professor, Oi, diga. eu não sei se está comigo, mas o senhor não está compartilhando a tela. Sumiu o compartilhamento? Eu vou Pra mim desfazer. também sumiu. Pra mim também sumiu. Tá, vou parar de partilhar. Obrigado por avisar. E vou partilhar novamente. Já tem muito tempo que não tá. Não muito, eu acho. Pelo que eu percebi, não muito. Essa parte aqui eu falando sobre soft start, vocês viram? Eu falando sobre rampa de aceleração e desaceleração. Não, acho que aí eu não vi não, professor. Tá, beleza, vamos lá. Era aqui que eu estava mesmo. Obrigado por avisar rápido, que aí dá tempo da gente não perder muita informação. Então vamos lá. Então, o motor trifásico, aí aqui a representação ó, da chave eletrônica ó, tem os 3 grupos de tiristores, um para cada fase. Então, chamamos de fase RST ou L1, L2, L3. Ok? Então, aqui, ó, como funciona a partida pela fase 1, pela fase 2, pela fase 3. Lembra que o sistema trifásico, né, nós temos uma aula só sobre sistema trifásico. Né? Lembra que o sistema trifásico, as fases são defasadas 120 graus entre si? Então esse equipamento ele reconhece, tá vendo? As fases são 120 graus defasadas entre si. Né? O momento de partida de acionamento deles. Então essa chave eletrônica ela faz esse reconhecimento de um sistema trifásico. Aí o próximo quadro aqui vai apresentar uma comparação entre o sistema de partida de forma
indireta de acordo com o tipo de motor, né? Então, execução dos enrolamentos do motor, se for 220, se for 380, né? Se for outras tensões. Se tem alguma tensão de serviço, né? Partida com chave estrela triângulo, você pode fazer em todos os casos, ó, tá vendo? Em todos os fechamentos de motores, ó, você pode fazer estrela triângulo. Partida com chave estrela série paralelo, né? Quais são os casos de tensão aqui que você pode fazer, né? Série paralelo, ou qual que você pode fazer estrela triângulo. E o soft start faz todos esses, ó, tá vendo? Então tem o benefício do soft start fazer tanto a partida com chave série paralelo, né? Lembra lá na aula de acionamento de motores, o paralelo a gente chamava de shunt, né? Com bobina em paralelo, ou com bobina em série, ou resistência em série. E o soft start ele substitui tudo isso. E para toda essa faixa de fechamento de motores, ó, tá vendo? Estrela, triângulo, duplo estrela, né? Vai proporcionar essas tensões diferentes aqui na execução dos enrolamentos. Então, o soft start ele vai fazer isso para todos os casos. Princípio de funcionamento. Então, o funcionamento do soft start vai estar baseado na utilização de uma ligação de tiristores em ponte, né? Tiristores são uma espécie de drive para motor alternado. Então, essa figura a seguir aqui vai apresentar o esquema de um soft start. Então, olha aqui, ó, você tem a rede trifásica, ó, né? Passando por fusíveis. E, ó, transformador de corrente, ó, nos terminais. Não é necessário você incluir transformador de corrente, porque vai estar dentro dele ao equipamento e vai ligar no motor, correto? Aí você tem, ó, um cartão eletrônico, que é o tal do drive, que está dentro do mesmo encapsulamento. Então você tem a parte de que você vai mexer na parametrização dele. Você tem a entrada analógica, a entrada digital, né? Saída digital, saída analógica, né? E você tem os terminais de transformador de corrente. Então, no próprio encapsulamento, você tem tudo isso daí. Na parte do software de simulação, você tem que pegar separado esse módulo aqui, mas fisicamente é tudo uma coisa só. Então, você vai parametrizar os valores aqui para partida estrela, triângulo, partida série paralelo, né? E visualizar qual é a corrente nominal dele, tudo você visualiza por esse cartão, que está representado em diagrama de bloco. Bom, o soft start ele vai controlar a tensão da rede por meio do circuito de potência pelos tiristores, que varia o ângulo de disparo, variando a tensão eficaz no motor elétrico. Então, olha as funções do soft start, ó. Controle do tempo de aceleração e desaceleração do motor, limitação de corrente, conjugado de partida, né? O conjugado de partida dele vai ser controlado, ou momento de partida, né? Temos uma aula sobre isso, conjugado ou momento. A aula final da aula 2 sobre motores. Frenagem por corrente contínua, da aula 3, desculpa. Não da aula 2 mesmo. Proteção de acionamento por sobrecarga, proteção do motor contra aquecimento, né, e detecção de desequilíbrio por falta de fase do motor. Se tiver alguma falta de fase do motor, né, ele vai fazer, né, esse controle e não vai dar um problema de superaquecimento ou algum dano ao motor elétrico. Ele minimiza também o ruído que o motor elétrico proporciona na rede elétrica, tá? Então, o objetivo do funcionamento do soft start é exatamente reduzir a tensão de partida de um motor elétrico, como o torque, né? Que é o momento dele, que você proporcionar essa tensão. Então, o motor vai partir com um torque reduzido. E a figura abaixo vai mostrar um gráfico comparativo
da corrente de partida direta estrela-triângulo e de um soft start. Né? Então aqui, ó, a partida direta, ó, estrela-triângulo. Você quer partir um motor. A partida de estrela-triângulo, olha o que ela faz, ó, olha o pico. Ó, né? Ela partiu em estrela, armou o triângulo, olha o pico. Agora com soft start, a partida direta aqui, ele vai rampa, então ele reduz esse pico aqui, ó, né, da partida de estrela-triângulo que parte em 380 e depois arma 220. Então soft start equilibra melhor isso. Né? Então toda a sua rede elétrica fica satisfeita. Dependendo da potência do motor, quando você parte o motor naquela start-stop, na partida direta, quando você parte o motor, da partida no motor, ele desarma o disjuntor geral, por causa dessa corrente de pico. Então já o soft start ele vai equilibrar mais isso daí pra gente. Então, formas de ligação com soft start. Né? Tem a ligação direta e tem ligação com contator em paralelo, chamado de contator bypass. Então a ligação direta, dependendo do tipo, pode ser ligado diretamente ou com o auxílio de contatores, fusíveis, relés de sobrecarga. Né? E a figura abaixo vai mostrar esse tipo de ligação. Então, vem no sistema trifásico, ó, contator da rede, ou não precisa colocar. Né? Passou por fusível é sempre importante ter. Então, passou pelo soft start, motor elétrico. Agora, se tiver que fazer uma ligação por contator em paralelo, essa ligação é feita para reduzir as perdas no soft start quando o motor está em regime normal de trabalho. Então você liga pelo soft start e depois arma o contator e tira a sobrecarga do soft start. Aí vai ficar funcionando o motor direto com a rede elétrica. Né? Então deu a partida pelo soft start, que ele não vai ter aquele pico todo, depois arma o contator e mantém ele em regime de trabalho. Então, diagrama de ligação de um soft start. Então, soft start vai possuir um determinado número de entradas e saídas digitais e analógicas. As saídas vão poder ser parametrizadas para comando, controle e sinalização, né? Que é o que você faz naquele parametrizador que eu falei. Então, as tensões de operação podem ser 24 volts sem corrente contínua, 110 volts em corrente alternada, que é os nossos 127 volts, e 220 volts em corrente alternada, dependendo do fabricante. E a figura ao lado vai mostrar exatamente o diagrama de controle. Né? Então vai ter aqui as três fases, o neutro, né, e o condutor de proteção. Aqui tem um DR, né, disjuntor para motores. Fusível é imprescindível. Né? E aqui o soft start, motor elétrico. Então vai ter os terminais aqui, ó. Tá vendo? Os contatos digitais, os chaveamentos, para você fazer start, stop, gira para um lado, gira para o outro, né? Então, você pode fazer direto com ele aqui, ó. Mecanismo de instalação. Tá vendo? Duas chaves em série, ó. Já o inversor de frequência, ele vai ser um dispositivo que vai variar a frequência elétrica. Né? Ele não vai fazer o controle da tensão elétrica. Ele não vai controlar a tensão elétrica. Ele vai manter a tensão constante e vai variar a frequência do motor, variando a velocidade. Então, é um componente que varia a frequência elétrica, sendo usado como controle de velocidade de motores elétricos de indução trifásicos, de acordo com suas características construtivas. Vai poder ser alimentado através da rede elétrica monofásica ou trifásica. O legal do inversor de frequência é que você pode pegar da rede elétrica monofásico, ele gera trifásico, ou pegar bifásico, ele gera trifásico, ou pegar trifásico mesmo e ele mantém o trifásico. Tá?
de acordo com as características construtivas, pode ser alimentado através da rede monofásica e trifásica. E, em geral, podem ser programados para valores, né, máximo e mínimo de frequência de saída. Nós vamos fazer isso na atividade prática, conforme a necessidade de instalação. Então, a variação da frequência em que, né, o motor pode ser controlado de modo a prover um ajuste contínuo de velocidade, né, e vai ser conjugado em relação à carga mecânica dele. Então, por exemplo, a carga mecânica dele eu não posso iniciar com muita velocidade, então eu inicio com menor velocidade e depois aumenta gradativamente. Princípio básico, né, de um inversor de frequência é que inicialmente eram empregados conversores de frequência. Uma informação importante, tá? Inversor de frequência, variador de frequência ou conversor de frequência é a mesma coisa, tá? Só apenas momentos diferentes da análise histórica temporal dele era chamado, né, desses três tipos, e até hoje alguns fabricantes chamam de conversores de frequência, outros chamam de variadores de frequência e outros chamam de inversores de frequência, sendo inversores de frequência a nomenclatura mais comum atualmente. Então, vamos lá. Inicialmente eram empregados conversores de frequência em que eram utilizados dispositivos de estado sólido com tiristores. Atualmente são com IGBTs, né? São transistores bipolares de porta isolada. Então são transistores de potência também. Ao invés de tiristores de potência, são transistores de potência, porém possui a porta dele, o gate dele isolado, né? E isso melhora bastante a parte de ruído, né? Tanto para a rede elétrica quanto para o próprio funcionamento. Então, os cicloconversores antecederam os atuais inversores. Eles eram utilizados para converter 60 Hz da rede em uma frequência mais baixa, em uma conversão de corrente alternada para corrente alternada, só que com frequência mais baixa. Atualmente, os inversores utilizam uma conversão de corrente alternada para corrente contínua e depois de corrente contínua para corrente alternada novamente. Ou seja, a eletrônica dele aqui dentro, no módulo parametrizador, eu não vou chamar de programador, é parametrizador, é feita em corrente contínua. Então ele converte para corrente contínua e depois gera corrente alternada novamente. Por isso que você pode entrar com monofásico e ele vai gerar trifásico. Porque ele entra monofásico e a eletrônica dele vai ser em corrente contínua. Então ele entra em monofásico, converte para corrente contínua, faz a mágica dele de controle e vai produzir, né, corrente alternada em trifásico. Tá? Exatamente por isso é que faz essa conversão para contínua para depois fazer para alternada novamente. Por isso, em caso de estar entrando trifásico, produz uma falta de fase, ele não vai transformar em falta de fase na saída dele para o motor. A falta de fase está na entrada, né? E ele vai manter o trifásico para o motor elétrico. Componentes de um inversor, né? Então, a figura a seguir vai apresentar o diagrama em bloco de um inversor. Então, vou apresentar mais detalhados o que compõe, né? Então, você tem o primeiro estágio, que é o bloco de CPU. Você tem o segundo estágio, que é a interface humano-máquina, né? E você pode interagir, né, fazendo a parametrização dele. E você tem, né, o terceiro bloco, que é a parte de comunicação, né, a parte de rede dele. Rede, mas não de energia, mas rede de comunicação. Vamos lá. Então, o primeiro bloco aqui, ó, é a CPU, Unidade Central de Processamento. Deixa eu ver se o pessoal tem mensagem aqui. Bom, tô vendo aqui, galera. Tem algum problema ainda? Que eu tô vendo umas mensagens só agora aqui. Tudo bem, professor. Tá, beleza. Então vamos lá, dando sequência. Então,
A unidade central de processamento pode ser formada por um microprocessador ou por um microcontrolador, né? Esse PLC aqui é controlador lógico programável, tá? Só que você não pode confundir com o controlador lógico programável, o tal do PLC industrial, tá? Eu diria aqui PLD e não PLC, tá? Porque um dispositivo controlado por microcontrolador também é microprocessado. PLD é dispositivo lógico programável. Qualquer dispositivo lógico programável, tá? Poderia ser um FPGA, por exemplo. Poderia ser um Arduino, por exemplo. Poderia ser uma plaquinha de PLC, por exemplo. Ok? Então não confunda esse PLC aqui com um PLC industrial mesmo, tá? Então dependendo da característica do fabricante. De qualquer forma, é neste bloco que todas as informações, parâmetros e dados do sistema estão armazenados, já que também há uma memória integrada a esse conjunto. A CPU não apenas armazena os dados e parâmetros relativos aos equipamentos, como também executa a função mais vital para o funcionamento do inversor, né? Geração dos pulsos de disparo por meio de uma lógica de controle coerente para os transistores, né, de potência com a porta isolada, que são os IGBTs. Então, toda a parte de processamento vai estar aqui dentro. Ok? Bloco 2, ó, interface homem-máquina, a parte da interação com o humano. Então, por meio desse dispositivo, podemos visualizar o que está ocorrendo no inversor, né, que é o display dele, e parametrizá-lo de acordo com a aplicação pelas telas. Outros inversores de frequência, né, ele não tem o display. Você necessita estar conectado a um computador, aí no computador vai aparecer lá, né, ou uma IHM externa ou uma tela externa para você ter acesso às parametrizações. O terceiro bloco, a parte de interface, né? Então, a maioria dos inversores pode ser comandado por meio de dois tipos de sinais, analógicos ou digitais, aqui pela interface serial, né? Normalmente, quando queremos controlar a velocidade de rotação do motor de corrente alternada no inversor, utilizamos uma tensão analógica de comando. Essa tensão vai variar entre 0 e 10 volts, aqui, ó, de 0 a 10 volts. Aí você poderia sim ter um PLC, um controlador lógico programável, industrial, enviando na saída analógica dele de 0 a 10 volts, né? E o inversor de frequência tendo o seu controle de 0 a 10 volts e controlando a velocidade do motor, né? Entre rotação mínima e rotação máxima. Aí poderia sim. Ou um potenciômetro, que é o que nós vamos fazer. Ou um potenciômetro fazendo um ajuste de 0 a 10 volts e ele variando a velocidade do mínimo ao máximo. A velocidade de rotação em RPM será proporcional ao seu valor. Por exemplo, 1 volt igual a 1000 RPM, 2 volts 2000 RPM. Tá? Para inverter o sentido de rotação, basta inverter a polaridade do sinal analógico, né, de 0 volts a 10 volts no sentido horário, ou de menos 10 a 0 volts no sentido anti-horário. E este é o sistema mais utilizado de máquinas ferramentas automáticas, né, em ambiente industrial. Este é o sistema mais utilizado, por exemplo, porque a tensão analógica de controle vai ser proveniente do controle numérico computadorizado. Então, uma máquina CNC, né, controle numérico computadorizado, o funcionamento da ferramenta dela, ele vai ter a partida, né, controlando a velocidade do motor, controlar a velocidade com que a ferramenta insere na peça para você fazer, né, a conformação e criação de uma peça. Fazer um corte, fazer um furo, então vai ter uma alteração de velocidade.
Então, além da interface analógica, o inversor possui entradas digitais. Por meio de parâmetros de programação, podemos selecionar qual entrada é válida, analógica ou digital. Então, na nossa atividade prática, nós vamos fazer os dois casos. Tanto o controle por entradas digitais, por botões, quanto por entrada analógica, variando o potenciômetro. Tá? Já o bloco 4, aqui, ó, é a parte de potência dele. É o que efetivamente vai fazer o controle do motor trifásico. Então, é constituída por um retificador que alimenta o circuito de saída do inversor, que é o módulo IGBT, por meio de um circuito intermediário chamado barramento de corrente contínua. Né? Barramento de corrente contínua. E depois vai converter de novo para corrente alternada. Os inversores podem ser classificados de acordo com sua topologia, que vai ser dividida em 3 partes: retificação de entrada, tipo de controle de chaveamento de saída, tipo de controle de chaveamento e qual é a saída dele. Né? Então, vamos falar sobre a retificação de entrada. Então, na rede de entrada, a frequência é fixa em 60 Hz, né? Sendo transformada pelo retificador, onde, né, a positiva, que vai ser a retificação em onda completa. Por isso é que ele é transformado para corrente contínua. O filtro vai transformar essa tensão em contínua com valor aproximado, né, de raiz de 2 vezes a tensão da rede elétrica. Né, 1,41 vezes o valor da tensão da rede elétrica. Controle de chaveamento dele. Ó. Então, a tensão contínua é conectada aos terminais de saída pelos xistores T1 a T6 aqui. Ó. Né? Então tá aqui. Ó. Que funcionam no corte ou na saturação com uma chave estática. Então, vai energizar esses terminais aqui, os transistores vão armar e vai disparar o motor trifásico. Então, olha aqui, ó. Vem o trifásico, passou por diodos, né? Lá na aula de eletrônica vocês vão aprender melhor, mas a função do diodo aqui é eliminar o semiciclo negativo no sinal alternado, então só vai ficar positivos. O capacitor vai filtrar, né, esse sinal pulsativo, né, que era alternado, eliminou os negativos, ficou pulsativo, somente os positivos. Vai filtrar e vai vir para esses terminais de T1 a T6, né, transformando em alternado de novo. Que funcionam no corte ou na saturação com uma chave estática. O controle desses dispositivos vai ser feito pelo circuito comandado, né, de maneira a obter um sistema de tensão alternada em que as frequências estão defasadas 120 graus, uma da outra. O circuito de comando dos transistores de potência vai ser o elemento responsável pela geração dos pulsos, né, de controle desses transistores, a partir do uso de microcontroladores. Então, a figura a seguir aqui ao lado, né, vai mostrar a tensão de saída em forma senoidal por meio de utilização de método por PWM, que é modulação, né, pela largura dos pulsos, em um período T, né, um determinado instante de tempo. Então, depois que foi digitalizada por pulsos, né, pelo retificador e filtrado, o inversor vai transformar em alternado de novo, tá vendo? Vai fazer essa conversão. Então, essas modulações passam pelos xistores que chaveiam e transformam a tensão de corrente contínua em alternada novamente, de acordo com a frequência requerida. Com isso, vai ser possível transformar, né, o controle da variação de velocidade do motor elétrico. E a viabilidade, por isso é que se cair uma fase aqui, não tem problema, ele vai produzir novamente lá o trifásico alternado. A variabilidade da frequência vai ser muito grande, né? E atualmente o seu valor vai estar entre 0 e 400 Hz. Pode ser de forma escalar ou vetorial, e a escalar é a mais comum. Né? Correto? Então, vou fazer um exemplo aqui para a gente ter uma ideia bem interessante
como funciona esse cara. Tá tudo em ordem. Então, como dimensional. Para fazer o dimensionamento do inversor, é preciso atentar a 3 fatores. Por exemplo, aqui, ó, potência do inversor. Então, para calcular a potência do inversor, devemos saber qual motor e a carga que ele vai acionar. Então, normalmente, a potência dos motores é dada em cavalos ou em HP. Basta fazer a conversão em watts, né? Então, você tem uma rede de 380 volts, por exemplo, um motor de 1 HP, que significa 746 watts. A aplicação está instalado num exaustor industrial, né? E o fator de potência dele é de 0,8. Então, vamos aos cálculos. Ó. Corrente do inversor, potência em watts, tensão na rede, vezes o fator de potência, né? Que é o cosseno do ângulo. Então, a corrente do inversor, se você pegar a tensão da rede, né? A potência dividida pela tensão da rede vai te dar, né, a corrente dele, e pegar a tensão, multiplicar pelo fator de potência, aqui, 0,8, que foi o caso dado, vamos ter a tensão de entrada, 380. Então vai ter uma tensão de entrada arredondando 2,45 para cima, né? É por conta da corrente. Espera aí. Voltando aqui. Correto? Então, com base nesses valores aqui, você vai fazer os cálculos. Você tem a potência em watts, que é dado, né, do motor. Você tem a corrente do inversor, que você pode calcular pela a potência naquele momento com a tensão, ou no próprio inversor de frequência, você vai num parâmetro lá que ele vai te indicar qual é a corrente. Ok? Ele aparece no display para você qual é a corrente de funcionamento, né? Na velocidade de trabalho dele, no regime de trabalho. O segundo fator, né? Tipo de inversor, que a maioria dos inversores utilizados são do tipo escalar, né? Só utilizamos o tipo vetorial em ocasiões de extrema precisão de rotação, torque elevado para rotação baixa ou zero. No caso de guindaste, ponte rolante, elevadores, né? Que você precisa de torque em rotação baixa. E o outro fator, que é o modelo e fabricante, que para escolher o modelo basta consultar o catálogo dos fabricantes ou procurar um que atenda as seguintes características mínimas, né, no caso que a gente vai do exemplo que nós utilizamos agora. Então, tensão de entrada 380 volts, correto? Se for monofásico, se for trifásico, monofásico não. Se for estrela ou triângulo, né? E o tipo dele, se for escalar ou se for vetorial. Muitas vezes o preço torna-se o fator determinante entre a escolha do fabricante. Os mais encontrados na indústria vai ser Siemens, vai ser GE, vai ser WEG, né? O GE a gente chama de FANUC, né? Que é a divisão da GE de inversores de frequência. Então Siemens, WEG, FANUC vão ser os mais vistos, né? Mas tem... eu trabalhei muito também com Schneider, né? Mas esses aqui são os mais visualizados, os mais encontrados. Então, comparação entre alguns métodos de partida. Né? Então, o quadro 11 e o quadro 12 aqui vão apresentar as comparações de alguns métodos de partida, citando principalmente suas vantagens e desvantagens. Então, ó, chave compensadora, né? Ela controla, ou autotransformador, eles controlam o que? A tensão. Então, a vantagem, limitação da corrente de partida,
baixo custo, muito utilizado para cargas de inércia, de baixa inércia, né? A partida em baixa inércia. Quais desvantagens? Há uma queda também no conjugado, que é no torque, né? O que pode acarretar problemas na partida se ela não for considerada. Mudança brusca, né, nos transformadores, né, de potência. Inadequado para cargas com alta inércia, que ele vai dar uma partida, né, alta. Vida útil limitada, por causa do número de manobras. Chave compensadora é aquela que você aciona manualmente, assim, tipo uma alavanca. Possibilidade de gerar faíscas ou arco-voltaicos, por causa da parte móvel, né, que você vai dar a sua partida. O soft start, né, que é a partida eletrônica, o que ele controla? A tensão. A vantagem, limitação da corrente de partida em relação à chave compensadora ou, como vocês fizeram, o start-stop, né, do comando elétrico. Partida suave, existe, né, uma rampa controlada de tensão por meio de diristores e a vida útil dela vai ser ilimitada, comparada, né, ao comando elétrico ou chave compensadora. E as desvantagens? Alto preço devido ao uso de componentes eletrônicos em alta tensão. Problemas com a carga com alta inércia e conjugados constantes. O inversor de frequência. O que ele controla? A tensão ou a frequência. Então ele é o mais completo de todos. Vantagens. Limitação da corrente de partida próxima à corrente nominal. Acionamento de cargas com alta inércia. Controle de velocidades do motor. Opera acima da rotação nominal do motor. E as desvantagens, preço elevado, motor, né, deve ter isolamento adequado, né, operação em inversor, vai gerar picos de tensão no isolamento do motor, harmônicos vão gerar aquecimentos adicional, né, e podem ser utilizados filtros para reduzir ou eliminar os efeitos prejudiciais do inversor ao motor. Entretanto, o custo deles vai ser muito alto. E a partida direta, né? Você não controla a tensão nem frequência, você simplesmente dá a partida. Ele é a melhor condição para o motor e é a condição que causa o menor aquecimento, que aperta o botão, ele parte. Né? Então não tem escorregamento, não tem nada disso. É causado por esses equipamentos, né? E as desvantagens, pior condição para a rede de alimentação e pior condição em termos de solicitações mecânicas, né? Então, o melhor equipamento, né, para fazer controle de motores trifásicos vai ser inversor de frequência. Mais barato, partida direta. Tá? Não confunda soft start com inversor. Enquanto o inversor é projetado para controlar a velocidade e o torque do motor ao longo de seu funcionamento, o soft start vai ser capaz apenas de controlar sua partida e sua frenagem. Por isso, em motores menores que 3 cavalos, o custo de um inversor vai ser semelhante a um soft start, tendo a vantagem de oferecer uma rampa de partida e frenagem. Para os motores maiores que 3 cavalos, o inversor tem um custo bem mais elevado, né, do que o soft start. Então, a instalação de um soft start vai ser semelhante, né, à de um contator, que é o caso do papel excedente pós a rotação nominal do motor. Então, para trabalhar em uma potência mais baixa, o inversor acaba sendo muito mais caro. Então é mais interessante usar o soft start. Se for trabalhar com uma potência mais elevada, aí você já vale mais a pena usar o inversor de frequência. Ok? Então, antes da gente analisar a parte das atividades práticas,
vamos dar uma olhada nos manuais aqui. Ó. Não tem mensagem nenhuma, tá tudo ok. Então vamos pegar algumas particularidades diferentes deles. Não é manual de equipamento, é um manual técnico, né? Deixa eu ver uma mensagem aqui, deixa eu ver se é da turma de vocês. Não, não é. Então aqui, ó, para enfrentar, né, problema de grande demanda de corrente solicitada na rede, então, tais como estrela triângulo, partida com autotransformadores, criaram o soft start, né? Então ele vai eliminar, né, os desgastes dos componentes mecânicos por conta disso. Então o soft start vai ser um equipamento de partida suave e vai minimizar esses problemas mecânicos. Vai ser utilizado para a partida de motores trifásicos de indução sem causar picos elevados de corrente. Tá, isso aqui nós já falamos. Aqui ele vai fazer o processo por meio de componentes eletrônicos e, portanto, sem desgaste mecânico. Isso é chamado de chave estática de partida ou chave eletrônica. Aí aqui, ó, aspecto visual, tá um soft start, né? Então se você reparar aqui, eu vou aumentar a tela. A imagem vai ficar meio estourada. Você tem a alimentação trifásica dele, ó. Tá vendo? AC. Ou se for monofásico, pega uma fase e o neutro. Tá? Aí o quarto terminal aqui. Saída dele em 24 volts para alimentar, né, os acionamentos para baixo aqui. Ó. Então você já tira 24, tem uma fontezinha para 24 volts. Então já retira 24 volts para fazer o controle digital. Ó, tá vendo? Input 1, 2 e 3. Ó. Start, stop ou reversão. Né? Tudo por botões externos aqui. Aí lâmpadas de indicação, né? Falta de fase, né? Típica, se está funcionando ou não, se está em reversão ou não. Né? E aqui é a parte de comunicação dele. Se tiver que ficar, deixar ele em rede. Bom, ele vai ter terminais aqui, ó, normalmente aberto, normalmente fechado. Né? Exatamente para você poder acionar, né, lâmpadas, sinalizações externas ou acionar equipamentos externos mesmo. Vou acionar um outro contator para acionar um outro equipamento. Né? Então, de acordo com a norma BNT NBR 5410, a instalação, que é sobre instalação elétrica de baixa tensão, a limitação, o item 6.5.1.2 fala sobre limitação das perturbações devido à partida dos motores e traz as seguintes orientações, que para a partida direta de motores com potência acima de 3,7 watts, ou seja, 5 cavalos, em instalações alimentadas por redistribuição pública a baixa tensão, deve ser consultada pela concessionária local. Porque senão as partidas dos motores vai estar desarmando os juntores gerais lá. Chave geral, por aí vai. Então o soft start vai ser uma boa opção interessante para a partida dos motores elétricos, pois supera com vantagens, né, o sistema eletromecânico convencional de partida, né, o caso da chave seccionadora. E a instalação física do soft start. Né? Então deve ter instalado o soft start por meio de parafusos diretamente na placa do painel. Né? Então vamos lá. Então na placa do painel você parafusa direto o soft start, ó, tá vendo? Aí você abre a tampinha e mexe em algumas parametrizações aqui. Então, antes de instalar um soft start, consulte o manual. Né? Outra coisa importante, não se utiliza soft start nem inversor de frequência sem o manual do lado. Você pode ter 30 anos de profissão, você é obrigado a pegar o manual e ir para fazer a manipulação de um equipamento como esse. Tá? Mas eu já sei de cabeça, não importa.
tem que estar com o manual junto, aberto, consultando. Então, para realizar a instalação elétrica desse equipamento, deve conhecer os pontos de conexão de entrada e saída dele. Né? Então, os pontos de conexão aqui, ó. Alimentação trifásica, no caso da Vega, tá vendo? O SSW05. Eu já trabalhei muito com esse soft start aqui. Então, as entradas trifásicas, repara que são bem robustas, ó, tá vendo? Entrada trifásica, os contatos robustos, parafusos maiores. Saídas para motor trifásico, tá vendo? Mais robustos. E a alimentação da eletrônica dele tá aqui, ó. Vai sair 24 volts e vai ter lá as entradas para você fazer via botões, né? E aqui embaixo as saídas, ó. Se tiver que acionar sinaleiro, né? Para indicar que está funcionando ou não. Fique alerta, ó. Nunca conecte um condutor de aterramento ou neutro com o fechamento do centro da estrela de motores. Você fechou o motor, aí saiu aquele neutro, né? Então não pega aquele neutro e ligue no soft start, para não causar interferência da rede elétrica na alimentação. Ok? Então você pega o neutro da alimentação, não pega o neutro do motor elétrico, fechado em estrela. Também podemos instalar reatâncias de que a rede ou indutância para minimizar a interferência. Botar reatância capacitiva, né? Mas dentro dele já possuem um capacitor. Nunca instale nenhum tipo de capacitor na saída do soft start, pois se isso ocorrer, você estará fechando um curto-circuito e causará danos ao equipamento. Já tem um capacitor dentro dele para fazer uma reatância e corrigir o fator de potência. O soft start vai ter entradas digitais e saídas digitais, né? Eu já comentei, né? São o caso dessas aqui. Então, aqui você vai ter entrada de comando de força e por aqui você acessa, encaixa o cabinho aqui, ó, e ajusta pelo parafuso por esses furos as entradas digitais e as saídas digitais, que são saídas a relés. Entradas digitais é para entrar via botão, sensores, chave fim de curso, né? Tudo por aqui. Aqui é um exemplo. Então passou aqui por um juntor de paramotores, um DR, né? Então entrou no soft start, que foi para o motor, e tem a parte de controle, ó, os terminais, ó, os botões para ligar e desligar, né? E vai ter o display lá indicando a tensão dele. O soft start geralmente não tem display não, ó, tá vendo? Só se você colocasse um voltímetro conectado na saída analógica dele, que é esse caso aqui, ó. Pino 23 e pino 24, tá vendo? Ó, parametrização na instalação. Então, o ajuste de parâmetros dele pode ser feito por meio de trim-pot, né? São potenciômetros na entrada, ou interface humano-máquina digital. A configuração por meio dos potenciômetros, né? Trim-pot, gente, é porque são potenciômetros variáveis, não ajustáveis. Quando nós chamamos de ajustáveis, é um potenciômetro mesmo, que é para o usuário. Trim-pot, você vai com a ferramentinha, é para o técnico fazer o ajuste, não o operador. O operador não tem acesso, apenas o técnico. Mas são ajustadores, são variadores de resistências variáveis. Tá? É muito simples e não varia. Independente do fabricante do modelo soft start usado, pois eles têm como características comuns o tempo de rampa de partida, o tempo de rampa de parada, né, aceleração, desaceleração, o valor inicial da tensão da rampa, né,
E a rampa de tensão de parada ou desligamento natural, sem rampa de desaceleração. Tempo da rampa de parada. Então você vai ter qual é o valor inicial, qual é o valor final e qual é o tempo entre o inicial e final ou desaceleração do final para o inicial. Só um momento. Então, aqui um exemplo de um soft start, né, da CycleStart. Você abre essa tampinha aqui, tem acesso aos trimpotes. Então vamos lá. Número da posição das chaves. Você vai ter chavinhas, ó. Se você acionar a chave 3 e 5, você vai fazer a partida com rampa decrescente de tensão. Se você acionar a chave 1, aliás, a 1 e a 2 desacionados, vai ter a parada para a rampa decrescente de tensão, tá vendo? 3 e 5 trata da rampa crescente, 1 e 2 da rampa decrescente. Então você aciona as chavinhas e faz o ajuste da rampa. Ele vai ter trimpote e vai ter chavinhas. As chaves é para você ajustar se vai ser rampa de aceleração ou desaceleração. Os trimpotes, o tempo, né, de regulagem. Os inversores de frequência, né? Aqui, ó, uma outra imagem, um outro exemplo, CFW11. Esse aqui, por exemplo, ele tem até um potenciômetro no painel, ó, associado a ele. Então aqui, ó, é a interface, é a IHM, interface homem-máquina. Esse botãozinho aqui é de reversão, botão de liga e de desliga. E o jog e esse outro aqui são para a parametrização. Então você sobe e desce parâmetro, acessa ou não acessa e você modifica por aqui. Ó, você pode encontrar outras denominações para inversor de frequência. Né? Para fins comerciais, a classificamos como conversor eletrônico de frequência, de acordo com a nomenclatura do Mercosul. Bom, instalação dele. O inversor de frequência, ele vai ter essa base aqui, ó, todo inversor de frequência, né, com coolers, com ventiladorzinhos aqui. Essa base é um dissipador de calor, né, porque como é um dispositivo de potência, ele vai aquecer muito os tiristores dele, né, e os IGBTs, os transistores de potência. Então, isso aqui é para resfriar exatamente esse ponto. E no quadro elétrico, você pode botar, inclusive, uma ventoinha, né, um ventilador para jogar ar para dentro daquela área que fica fechada, porque o inversor de frequência fica ali dentro, e outro para puxar o ar aquecido. Né? Tá vendo? Como faz essa parte de trás aqui, que é a parte de dissipador. Aí a parte de controle, de instalação, né? E o módulozinho de parametrização na ponta. A entrada do fluxo de ar, tá vendo?
Aqui, ó. Um inversor de frequência. Ó. Os bornes de alimentação, né? Aqui, ó. Pode ser monofásico, ó, L e N, fase neutro, ou você pode instalar bifásico, L1, L2, ou pode instalar trifásico, L1, L2, L3. E a saída para o motor, U, V e W. Né? Então aqui, ó, bornes para alimentação, L1, L2, L3, e bornes para a saída para o motor, U, V, W. Ok? A parte de potência está ali e a parte de aterramento está aqui. Você pode conectar direto ao aterramento por esses parafusos. Aqui você encaixa o módulo parametrizador dele junto com a interface homem-máquina. Tá vendo? A nossa atividade prática, nós vamos ligar monofásico. Fase neutro. E vamos tirar trifásico para ligar no motor. Mas também pode ser alimentação bifásica, L1, L2, ou pode ser trifásica também. Tá? As nossas atividades práticas nós vamos fazer igual esse primeiro aqui. Ó. Perfeito? Não, chegou mensagem, mas não é do grupo de vocês, não. Eu vou até dar um print de tela aqui. Olha, alimentação contínua. Né? Na figura a seguir, o borne. Tá vendo? A gente vai ter alimentação para o comando elétrico, para os terminais. Ok? Deixa eu pegar essa imagem aqui. Trazer para cá para nos auxiliar depois. Vai auxiliar a nossa atividade prática. Tá vendo? Aqui, ó, L1, L2 vai para alimentação do motor, saída para o motor e controle, né, das entradas de alimentação. Eu posso até pegar essa, né, essa imagem aqui e mixar com essa, que é exatamente como nós vamos fazer. Vai ser exatamente. Posso deixar para mexer nisso aqui depois. Como nós vamos fazer? Vamos alimentar aqui. Vai ter saída para o motor e os terminais, né, de comando elétrico, para botar os botões para acionar e desacionar. Bom, fique alerta. Ó. Nunca se deve conectar o neutro da rede à carcaça, porque a carcaça dele vai estar aterrada, né? Mas sim no condutor de aterramento, que é obrigatório devido às normas de segurança e tem a finalidade de proteger pessoas contra choques elétricos. Tá? Então, se você ligar direto na carcaça, você pode tomar algum choque elétrico. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. Ó. Tá vendo? Inversor de frequência, como se instala. Tudo isso aqui é opcional, tá? Chave geral, ó, tá vendo? Nós vamos botar somente fusível e ligar no inversor de frequência. Não vou falar sobre chave geral, porque isso aí está em outro quadro elétrico. Vamos fazer uma operação industrial, simples. Ó. Fique alerta. Os inversores produzem naturalmente interferências que prejudicam a rede elétrica. Por isso, não instale capacitores na rede, né, para correção de fator de potência, na alimentação deles.
Esse tipo de instalação causaria um aumento elevado das interferências, podendo danificar os equipamentos. Então já tem capacitor dentro dele, tá? Para corrigir fator de potência. Aqui, ó, tá vendo? Os terminais, ó. Os terminais mais brutos são para alimentação trifásica e saída para motor. Aqui para aterramento. E os terminais menores são para fazer a instalação dos controladores, né? Dos botões e tal. Para acionamento, desacionamento. Vou trazer para cá, para no momento de aula prática relembrar. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, olha os pinos aqui, isso aqui é bacana. Se for um CFW08, tá? Da VEG. Cada fabricante vai mudar essa sequência aqui, mas só para a gente ter uma ideia. Ó. O pino 1 daqueles 12, né? É a entrada digital 1, pino 2, entrada digital 2, pino 3, entrada digital 3, pino 4, entrada digital 4. Pino 5, comum, tá? Ponto comum, que seria o 0 volt. Pino 6, entrada analógica, uma entrada analógica. Pino 7, 10 volts positivo, se você precisar de 10 volts positivo. Pino 8, alimentação analógica 2, entrada analógica 2. Né? Pino 9 já é saída analógica. Então, se eu quiser controlar uma válvula proporcional, eu posso controlar com ele. Pino 10, né? A função de contato normalmente fechado. É um contato auxiliar normalmente fechado. Pino 11, né? É o ponto comum para relé auxiliar, para contato auxiliar. E pino 12, NA. Então, por exemplo, eu entro com a tensão no pino 11, pino 10 ele sai, a hora que eu acionar o inversor de frequência, ele abre aqui e fecha o pino 12. Né? Então, eu faço um chaveamento eletrônico por ele, e não por botão externo. Aqui, exemplo. Tá vendo? Ó, entrada digital 3, tá ligando direto. Entrada digital 4 com um trava, 1 e 2, pulsador, start, stop. O 4 você pode parametrizar para fazer a inversão. Tá vendo? E o 5 é o ponto comum para todos eles. Ó. Na nossa prática, o ponto comum já vai estar interligado direto por dentro. Tá? Neste caso aqui, ó, a entrada 1 para ligar o motor, a entrada 2 desligar o motor e o pino 4, rotação de giro. O pino 3 não sendo utilizado, ele está conectado diretamente. E aqui se for fazer a instalação com um potenciômetro para fazer o ajuste de velocidade. De 0 a mais 10 volts. Tá vendo? De 0 a 10. Girando o RPM do motor. Vamos fazer essas atividades práticas. Tá vendo? Ó, o potenciômetro ele vai entrar na entrada analógica 1, variando de 0 a 10 volts, né, de referência de rotação. Se referindo à rotação em RPM do motor. E a saída analógica é o que vai controlar efetivamente o motor ou um instrumento indicador. Um voltímetro, por exemplo. Porta de comunicação, ó, comunicação de rede para se conectar a computadores. Alguns, não são todos, alguns inversores de frequência você consegue ligar em rede. Aí você monta uma rede. Né? O teu computador controla o inversor de frequência que controla o motor da rede da esteira, por exemplo. Aqui são os módulos de parametrização dele, né? Que encaixa no módulo a relé, que encaixa no inversor de frequência.
Aqui, ó, retirada do IHM, tá vendo? Ele encaixa aqui. Outra coisa interessante, a IHM, quando é destacável, você pode tirar e botar em outro. Então você parametriza ela no laboratório de testes, tá ok, tiro e boto na operação. Eu não preciso sacar, desmontar tudo, né, para remover ele. Tá vendo? A parte serial de comunicação. Aqui a tecla de programação, né? Teclas de deslocamento, parâmetro para cima, parâmetro para baixo, botão local ou remoto, né? Local é acionamento por aqui, liga e desliga por aqui. Remoto é acionamento por liga e desliga ou reversão de motores em botões externos, tá? Que é o que nós vamos fazer na nossa prática, por botões externos. Vou colocar aqui, ó. Aí essa apresentação aqui, pessoal, eu não enviei para vocês ainda de propósito, tá? Exatamente por causa dessas modificações aqui, aí eu pego e envio. Então, se for local, se você apertar local, ajusta por aqui, ó. Start, stop e inverte. Se for remoto, já tem que utilizar destes botões aqui, ó. Ok? Então, vou colocar assim, ó. Então, local vai pegar exatamente estes equipamentos, esses dispositivos aqui. Agora, se for remoto, se for remoto, e se for local ou se for remoto. Vendo? Se for local, aciona por aqui ou por aqui. Se for remoto, já obriga a botar botões externos. Tá? Bem dessa forma aqui, ó. Acho que eu vou até pegar essa imagem e jogar para lá. Ficou até mais interessante para a gente. Deixa eu ver se tem mais alguma informação bacana.
Bom, aqui é a parte de parametrização, galera. Aqui é muito característico para cada inversor de frequência. Como eu falei para vocês, não existe ir para o campo sem o manual. Você não consegue decorar todas essas funções aqui, tá vendo? De parametrização. Não dá. Tá? Não tem como. Né? A gente vai fazer uma pausa para intervalo. Na volta eu vou mostrar para vocês uma simulação de como seria uma parametrização dessa. Depois nós vamos fazer a nossa atividade prática. Bom, é isso. Agora é a parte de instalação aqui, para a gente já fica desproporcional. Tá?